Olá, eu sou Samuel Leite e hoje falamos sobre um tema que está literalmente construindo e mudando a paisagem das nossas cidades ao redor do mundo. O assunto do Transformação Digital CBN desse sábado é sobre edifícios sustentáveis. Segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo, o PIB da construção cresceu cerca de 2% em 2019 e deve avançar outros 3% em 2020. Esse é um setor que está constantemente investindo em inovação para melhorar seus processos. Para uma construção ser considerada sustentável, ela parte de um projeto que vai planejar a eficiência e o melhor custo-benefício, desde a fase da obra até a rotina do edifício depois de pronto. Isso prevê redução de resíduos, economia na manutenção e ambientes com mais conforto. Para me ajudar a entender sobre tecnologia e sustentabilidade na construção civil, eu convidei Daniel Turquetti, que é gerente regional do Grupo Plaenge. Seja bem-vindo, Daniel. Transformação Digital CBN Campinas. Apresentação Samuel Leite. Obrigado, Samuel. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. É uma satisfação aí poder estar participando do seu programa. Legal. Daniel, eu queria saber, para começar a nossa conversa, como exatamente a gente pode classificar um edifício como sustentável? Samuel, como você adiantou, para a gente classificar um edifício como sustentável, a gente precisa planejar a construção dele de uma forma mais eficiente, ou seja, reduzindo o consumo de água, reduzindo o consumo de energia, reduzindo o consumo de recursos não renováveis, o aço, a brita, a areia, durante a construção, e também ser um edifício que tenha um maior desempenho, também no consumo de energia, também na reutilização de água, na utilização de tecnologias mais sustentáveis para o dia a dia das pessoas, muito focada nessa redução de consumos de bens não renováveis, consumo de água, consumo de energia. Legal, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Uma coisa é o que a gente enxerga quando a gente vê o processo de construção do edifício, enfim, as boas práticas, sobretudo as que respeitam o meio ambiente, que torna a produção, que torna a construção sustentável. A outra coisa que também a gente vai falar um pouquinho mais para frente é o que o proprietário, o que o residente daquele imóvel tem hoje cada vez mais conectado, cada vez mais tecnológico como instrumento, como ferramenta para tornar a sua experiência e a tua vivência dentro do imóvel ainda mais confortável. Mas também, até antes de entrar nessa seara, eu queria entender um pouquinho mais sobre como é que é o processo hoje em dia. Fala-se muito a gente entrevistou recentemente aqui o pessoal de uma companhia aérea e eles mencionaram que parte importante do resultado do negócio está em ser eficiente em todas as etapas, tornar o processo de operação mais eficiente possível. Hoje em dia, na companhia, vocês também usam a tecnologia para agilizar os processos, seja de compra de material, seja de organização de equipe. Como é que funciona hoje? Como é que a tecnologia está conectando e está principalmente ajudando vocês a melhorar os processos internos? Samuel, a tecnologia ela entra desde a concepção do projeto. Então, hoje é possível compatibilizar todos os projetos em 3D e planejar desde o início, antes de começar a obra, todas as etapas da obra, as compras de materiais, e isso principalmente evita desperdícios de material e desperdício de mão de obra e, consequentemente, na sequência, durante a execução da obra, você consegue utilizar sistemas para controle de consumos de material. Por exemplo, você vai a um almoxarifado, pedir um pacote de prego, esse pacote de prego já alimenta, essa saída de material já alimenta o sistema, que vai alimentar o estoque, que vai alimentar a reposição dele, a compra dele desse produto. Isso gera eficiência na produção e evita, consequentemente, desperdício. Muito bem, isso, e esse resultado de alguma forma acaba também se voltando para o produto em si, Você consegue, com a inovação, melhorar processos e esse processo, essa inteligência volta em resultado para o negócio como um todo.
Volta em resultado para o negócio e volta principalmente em evitar desperdícios de material. Acho que isso faz parte de sustentabilidade. Você construir a mesma coisa, mas utilizando menos recursos, né? Com menos refação. Perfeito. Exatamente. Muito bom. Transformação digital não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. Sua agência de propaganda já sabe disso? A Digitale mergulha no universo de cada cliente e trabalha na construção de ações estratégicas focadas em resultados. Dentro e fora da sua empresa, para o seu cliente ou para o seu colaborador, on e off. E por que não em ambos? Vamos conversar? Acesse o nosso site www.digitale.com.br. Você tem algum exemplo? Eu vi recentemente uma coisa que me chamou muita atenção, que era uma persiana elétrica, né? Se não me engano era elétrica, que ela operava dentro do imóvel, dentro do apartamento, de maneira a se programar para melhorar não só como é que fala? A experiência térmica daquele ambiente, né? Para garantir um maior conforto para aquele ambiente, mas também para garantir uma melhor eficiência energética ali do espaço. Você tem algum exemplo para mostrar para a gente, ou talvez esse mesmo, né, para contar um pouco mais para o nosso ouvinte, como que a tecnologia pode ser um elemento não só acessório à experiência do inquilino, do proprietário, mas também como algo que reduz e que talvez garanta uma melhor eficiência energética? Com certeza, Samuel. Esse exemplo que você citou da persiana automatizada, é possível você, através de um sistema, através de tecnologia, um sistema computacional, prever durante cada mês do ano, por exemplo, qual é a incidência solar naquela janela. Então, por exemplo, uma janela face oeste vai pegar o sol da tarde, uma janela face leste vai ter o sol da manhã. Com a persiana automatizada, você pode programar ela, dando exemplo da face oeste, que ela abaixe no sol às 2 da tarde e ela seja recolhida às 18 horas, por exemplo, e isso vai te ajudar a ter o quê? A ter menos incidência de calor dentro do imóvel, a deixar esse imóvel mais confortável e, consequentemente, você reduz o consumo de ar-condicionado, reduz o consumo de energia elétrica. Isso tudo hoje em dia já é uma realidade, né? Muito legal. Uma outra coisa que eu venho percebendo bastante, que é uma iniciativa relativamente recente, né? Não tão recente, mas relativamente recente, que são não só o uso de jardins suspensos, onde, principalmente em prédios corporativos, eu vi numa laje corporativa, né, num edifício corporativo, na sede do Google, por exemplo, para dar um exemplo prático aqui, que os caras tinham no telhado e no subsolo jardins e plataformas ali para poder estimular a produção de alimentos orgânicos, e esses alimentos eles eram depois distribuídos para os colaboradores do prédio, para os funcionários do prédio, para os inquilinos, enfim. E ali tinha uma tendência interessante que não era só da sustentabilidade como um todo, né, de ter um olhar sustentável para as coisas, mas também de economia compartilhada, né? Parte daquele resultado, quando vendido, voltava para a diminuição dos custos internos e parte era simplesmente dividida com ou os colaboradores ali da manutenção geral do prédio ou os inquilinos e proprietários. Esse é um exemplo bastante recorrente no exterior, está começando a acontecer aqui no Brasil. E eu queria emendar essa reflexão para ouvir a tua opinião sobre o que você acha desse tipo de iniciativa, e se isso pode ser em algum momento aplicado também em edifícios, digamos, residenciais, que é um pouco o foco do grupo de vocês, né? Mas além disso, eu também queria colocar uma outra pergunta aqui, que é sobre a questão das novas formas de captação de energia, principalmente solar. Esses dois ecossistemas, né, a captação de energia solar e a produção de alimentos nesses espaços, isso é algo que está no radar de vocês? É algo que já pode ser percebido como uma tendência? Sim, é uma tendência, inclusive já é uma realidade, né? Que no empreendimento de Campinas, hoje o telhado é com painéis com células fotovoltaicas que captam a energia solar e converte ela em energia elétrica para o prédio.
E também esses espaços cada vez mais estão sendo, que antigamente eram inutilizados, né? Hoje você usa o telhado de um prédio ou para fazer um jardim, você deu o exemplo do Google, uma horta, você pode fazer um espaço de convivência junto com essa horta, junto com esse jardim, ou utilizar ele para captação de energia, já é utilizado para captação de água de chuva, leva para uma cisterna onde se reutiliza a água da chuva também. Então, eram espaços que há pouco tempo atrás eram inutilizados, né? Servia apenas para colocar antena de televisão. Hoje em dia, você dá um destino melhor para esse espaço e gera energia, gera alimentos, aproveita ele, principalmente nesses grandes centros urbanos, né? Você consegue aproveitar melhor esses espaços e devolve ele como de uma produção sustentável aí para a sociedade, para os moradores ou usuários desse edifício. Você sabia que o podcast é a mídia ideal para conversar com o seu público? O número de ouvintes está crescendo dia a dia. Essa é uma ferramenta perfeita para alcançar mais visibilidade para o seu negócio em 2020. A Digitale atua desde 2010 na produção de podcasts para grandes marcas, desde a produção até a distribuição do conteúdo nas plataformas online. Acesse o nosso site www.digitale.com.br e venha crescer com a gente. Legal, estou conversando aqui com o Daniel Turquete, que é gerente regional do Grupo Plaenge. Daniel, por que o grupo escolheu a cidade de Campinas para ter o primeiro produto aqui no estado de São Paulo? Olha, dentro do nosso plano de expansão, a gente identificou Campinas como uma cidade que ela tinha a cara da Plaenge. É uma cidade muito tecnológica, é um polo tecnológico aqui no estado de São Paulo. É uma cidade inovadora, cosmopolita, que são características muito semelhantes às características do grupo Plaenge. É uma cidade que tem uma região dela é uma região que tem um PIB muito alto. É uma cidade que tem um público muito exigente também. Então, a gente identifica que dando certo em Campinas, você vai dar certo em outras cidades também do estado de São Paulo. Então, para nós foi uma cidade que traz essa conexão com a gente, com os nossos valores, com os nossos conceitos, e a gente foi muito bem recebido na cidade, né? Então hoje a gente teve o nosso primeiro lançamento e já está buscando outros lançamentos aí para a cidade agora no ano de 2020. Legal. O que a gente pode esperar, na sua opinião, no seu olhar aí de futuro, de novas tecnologias, de novas tendências tecnológicas para prédios dentro desse ambiente que a gente mencionou aqui? Olha, os itens que a gente já citou, que é as placas fotovoltaicas para captação de energia, esses estudos de conforto térmico que melhoram o conforto de quem vai usar um empreendimento. Além disso, a gente já tem sistemas para abastecimento de carro elétrico para todos os apartamentos. Legal. A gente acredita muito nisso, que em breve isso vai ser uma realidade também. Sistemas de recirculação de água quente, então você aperta um botão, a água recircula, ela esquenta, quando você abre o chuveiro a água já sai quente, não precisa desperdiçar água até chegar a água quente no teu chuveiro, no caso de sistema de aquecimento a gás. Enfim, a gente está trazendo uma série de novidades, né, conectada com as tendências fora do Brasil também, sempre buscando inovação, sustentabilidade para os nossos empreendimentos. Legal, Daniel, muito obrigado pelo teu tempo, por estar dividindo as novidades aí do grupo aqui com nossos ouvintes, e até uma próxima conversa. Eu agradeço a oportunidade, Samuel, estamos à disposição aí. Podcast da semana. E a nossa dica de podcast dessa semana é sobre um programa muito divertido que eu particularmente sou fã, que é o Naruhodô, do Ken Fujioka e do Altair. Esse programa é sensacional e eu vou deixar que o pessoal mesmo conte pra gente detalhes sobre esse podcast muito bacana. Olá Samuel, olá ouvinte do CBN. Aqui quem fala é o Ken Fujioka do podcast Naruhodô. Junto com o Altair de Souza, que é meu amigo cientista,
a gente responde perguntas dos ouvintes com embasamento científico. Por isso a gente costuma dizer que o Naruhodô é o podcast para quem tem fome de aprender. A gente já tem mais de 200 episódios publicados que tratam de temas sérios, temas divertidos, temas polêmicos, mas sempre com fundamentação científica. Por que refrescamos o corpo quando colocamos a perna para fora da coberta? Naruhodô. Pergunta de ouvinte de novo, Altair. Pergunta coberta. A pergunta veio do Brian Medeiros, que tem 25 anos e fala de Paris. Mais um estrangeiro. Um abraço pro pessoal de Paris. Que inveja. Ele pergunta o seguinte, Altair. O uso de um cobertor para dormir é muito comum, certo? Certo. Uhum. Essa eu consigo responder, certo? Sim. Entretanto, algumas vezes nos vemos na seguinte situação. Se estou com cobertor, está muito quente. Mas se estou sem cobertor, está muito frio. Porque em muitos casos, colocando apenas uma perna para fora, é como se conseguíssemos refrescar o corpo todo. Ou eu seria a única pessoa especial? Estão de parabéns pelo trabalho, eu sou um fã de carteirinha. Muito obrigado. Altair, tem resposta com fundamentação científica para isso, Altair? Opa, claro. Então vamos lá. Você já usou esse artifício? Mas claro. De colocar claro. a canela para fora? Sem assim? dúvida, né? Assim, às vezes a perna inteira, às vezes só a panturrilha, às vezes só o pé. Mas aí se você sai mais, se você sai mais que isso, você começa a passar frio. Isso, exatamente. Você vai controlando ali quanto da perna você deixa pra fora da coberta. Então, já é uma parte da resposta. O que você controla quando você põe mais ou menos perna pra fora? Você tá controlando, provavelmente, quanto calor você tá trocando ali, não é? Isso, boa. O calor que você tá controlando, o calor que você tá trocando. E esse calor que você tá trocando é medido pelo quê? É medido pela superfície. Isso, tá muito bem, pela área de perna, né? E aliás, existe uma equação matemática. Existe uma equação matemática. Quantos centímetros de perna para cada redução de grau? Olha só. Porque imagina que em vez de você é uma chapa de metal, sei lá. Sim. É a mesma coisa, né? É verdade. Tem a chapa coberta, você vai tirando a área. É basicamente a equação de termodinâmica. Certo. Então a equação de termodinâmica ela mostra que a troca de calor é relacionada com a área que é exposta à troca de calor ou não, né? Então é aquilo que você aprendeu no colégio. Como em geral sua perna é roliça, né? Ela é redondinha, ela tem um padrão de gasto de troca, né, de calor maior do que uma área reta. Certo. Então, por exemplo, se você colocar o braço, não é a mesma coisa. A perna é mais eficiente que o braço. Ah, é? Primeiro porque tem mais área e depois a circunferência da perna é maior. Né? Então, a troca. Faz sentido. É importante todo mundo entender, né, Altair, que não é a coberta que esquenta, né? Isso, é você que esquenta a coberta. O que o cobertor faz é fazer com que você não perca tanto calor. Muito bem. Quem esquenta a coberta é você, não Exatamente. É a coberta que esquenta. Você é uma fonte de calor. Exato. Né? A coberta não, a não ser que seja um cobertor elétrico. Aí ele gera o próprio calor, exato. Muito bem. E tá vendo? Colégio é tudo. Pois né? Então, isso é meio bizarro de entender, mas fisicamente faz sentido, né? Não é que o ambiente te esfria, é você que esquenta o ambiente. Exatamente. Né? Porque o calor sempre emana, emana do lugar mais concentrado para o menos concentrado, né? O princípio de entropia. Para quem está com esse grande dilema de vida, quanto da perna eu coloco para fora para não ficar passando muito calor, a estratégia é, se você tiver mais ou menos 1,70 de altura, né? A cada 20 centímetros de perna que você põe pra fora, vai diminuir 1 grau sua percepção de calor. Olha só. Então é essa a ideia. Você começa com 20 centímetros pra fora, aí vai indo 25, aí 30, vai 40. Aumentando, isso. Né? Quando você sentir frio, volta e ajuda. Aí a estratégia é você pega uma canetinha, marca a sua perna a cada 10 centímetros, vai pondo por fora, vai olhando e vai pondo por fora. Exatamente. Né? Sabe aquela coisa que você faz no chuveiro, que você liga o chuveiro um pouquinho pra esquentar e tal? A sua perna é igual. Tá certo, então. Né? Então aproveite, 20 centímetros é a regra de ouro. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. O que aconteceu nesta semana e você precisa saber. Bom, o tema streaming e distribuição de conteúdo online é um assunto muito recorrente aqui no Transformação Digital CBN Campinas. Mas essa semana a gente teve uma história, uma novidade, na verdade, em relação a esse assunto,
que eu achei bastante interessante, ela não está diretamente ligada com o catálogo, ou seja, com a quantidade e com os títulos, e nem com a produção de conteúdo exclusivo para esse tipo de tecnologia. Está ligado à acessibilidade. E quem vai contar para a gente um pouco mais sobre essa novidade é meu amigo Fernando Scalabrini, consultor de acessibilidade e host lá do Papo Acessível. Fernando, que história é essa aí de Apple Plus? Conta pra gente, que novidade é essa? Oi Samuel, olá ouvinte, é isso mesmo, a Apple acabou de lançar um novo serviço chamado Apple TV Plus, que é um serviço de streaming que visa aí as concorrentes Netflix, Amazon Prime Video e outros. O serviço não impressiona por enquanto pela quantidade, mas impressiona pela qualidade e por um detalhe muito interessante. Todos os títulos, séries, filmes, todos eles possuem dublagem em português e audiodescrição. Exatamente. Não só em português, mas como em vários idiomas, possuem dublagem e audiodescrição também. Para quem não sabe, a Apple ganha sucessivos e consecutivos prêmios de acessibilidade. Espero que essa iniciativa inspire a concorrência, pois eu, como deficiente visual que sou, pagando a mesma coisa pela mensalidade, também quero ter acesso a todo o conteúdo. Parabéns à maçã, essa é a verdadeira inclusão. Eu sou Fernando Scalabrini, consultor em acessibilidade, diretamente do Papo Acessível para a rádio CBN Campinas. É com você, Samuel. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Lembrando que o Transformação Digital CBN Campinas é um programa cujo objetivo é colocar a tecnologia como um instrumento de transformação de realidade, daí o nosso nome. Sempre estabelece como pauta, como objetivo, como missão do nosso programa dividir com você, meu caro ouvinte, como que a realidade, enfim, das nossas relações humanas estão sendo transformadas profundamente por meio da tecnologia, ou seja, a tecnologia é um instrumento de transformação dessas realidades. Então, se você tem aí uma sugestão de pauta, se tiver alguma contribuição nesse sentido, há 3 formas aí, digamos, de você participar dessa conversa. Primeiro, me mandar um e-mail com a sua sugestão de pauta, de conversa, para samuel@cbncampinas.com.br com a sua sugestão, enfim, com a maneira que você queira dividir e participar desses temas que a gente estabelece aqui. E as outras formas são pelas redes sociais, e aí eu te convido para fazer parte desse papo lá no Twitter, no @SamuelLeite, e no Instagram também, no @SamuelLeite. Caso você tenha um Facebook e também queira mandar o seu conteúdo, a gente também tem um perfil lá no Facebook, é só procurar por Samuel Leite, que você vai encontrar o Transformação Digital CBN também no Facebook. E eu queria muito te convidar para esse papo, porque dessa forma, sim, a gente consegue continuar essa conversa. Lembrando também que o Transformação Digital CBN tem a sua versão em podcast. Então, pode ser inclusive você, meu caro ouvinte, que esteja me ouvindo diretamente em podcast, e pode ser que você esteja ouvindo ou pelo dial, né, ou pela programação do rádio, ou diretamente pelo portal CBN. Se você quiser conhecer o nosso podcast, é muito simples, basta acessar as plataformas digitais. Eu sempre recomendo o Spotify, porque o Spotify acaba sendo uma plataforma mais simples, né, mas a gente está em todas as outras, no Google, na Apple Podcast, no Deezer, enfim, em todos esses espaços nós temos ali um caminho para você poder fazer parte dessa conversa. Então basta procurar por Transformação Digital CBN que você vai facilmente encontrar o nosso conteúdo. Então é isso, eu adoraria desejar a vocês aí um excelente começo de final de semana e que a gente se veja muito em breve no próximo programa. Transformação Digital CBN é produzido por Tata Finoto, redação e edição de Heitor Facini. Apresentação Samuel Leite. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Um grande abraço.